O evangelho de hoje é de São Lucas, o capítulo 14, os versículos 25 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo abrir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. O qual, o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sejamos claros diante do Evangelho. Nós existimos neste mundo para a existência até a vida eterna. Ou seja, a partir do momento da nossa existência, nós, em etapas da vida, nós vamos vivenciando até chegarmos à maturidade total. Ao longo da nossa vida, nós vamos encontrando pessoas que fazem parte da nossa existência, geramos pessoas, construímos casa, moradia, patrimônio, nós vamos adquirindo isso por um período. Não é verdade que um dia tudo isto fica? Veja no casamento, quando o noivo e a noiva diante do outro, ele faz uma promessa. No rito anterior dizia assim: até que a morte nos separe. Hoje diz, por todos os dias da nossa vida, que é a mesma coisa, por todos os dias. Então veja que um dia tudo isto de fato deixaremos. Quando Jesus fala do renunciar, não significa assim abandonar, não quero mais saber de nada. Mas significa que mesmo que eu queira bem, que eu cuide, mas não esqueça de que tudo ficará, tudo terminará. Por isso, nós ontem celebrávamos o dia daqueles que voltaram à casa do Pai. Talvez num momento, numa hora em que parece que não seria ainda para nós, mas se foi. Ou seja, tudo, pai, mãe, filhos, casa, bens, tudo nós deixaremos. Então, antes que isto aconteça, que a nossa vida possa cuidar bem disto, mas ter a certeza de que o objetivo final é a eternidade. É para lá que caminhamos. O reino de Deus nos conduz, a nossa vida nos conduz para lá. Talvez a gente tenha um certo receio de deparar-se com esta realidade, de olhar para esta situação, mas a palavra do Senhor nos convoca. Por isso, então, queridos e queridas, que a palavra nos ajude a vivenciarmos profundamente a experiência da fé, a experiência do amor, construir a nossa casa eterna, construir o reino de Deus. Veja como diz o Evangelho, olha, tem gente que às vezes vai lançar o alicerce, começa,
mas depois para. Não, vamos continuar na esperança, na certeza de vida e cuidando daqueles que estão ao entorno de nós, para que um dia da nossa partida, aqueles que ficarem, fiquem bem, caminhem bem, seja de fato vivenciada a experiência da bondade e do amor. É uma realidade concreta, não é de fato um momento dramático de sofrimento que a gente coloca para poder assustar, de medo, de terror. Não, realidade, é a nossa vida, o nosso cotidiano. Todos nós temos consciência disto. Aquele que crê, sabe. Aquele que não crê, sabe também que tudo muda, tudo ficará. Por isso, então, para nós que cremos, damos um sentido profundo a isto. Por isso, então, o Senhor nos convoca a aderi-lo, a unir-se a Ele, a viver de fato a experiência do amor, a experiência da comunhão, para que todos possam viver profundamente essa experiência de estar juntos e viver realmente o amor do Senhor. Por isso, então, o Senhor nos ensina que é preciso todos viver o bem, a paz e saber que, de fato, no final, o nosso encontro definitivo será sempre com Ele. Preparemo-nos amando. Muita paz para você.